Fala, cidadão do mundo, diretamente de Mobile, no extremo sul do Alabama. Vou mostrar para vocês nesse vídeo um pouco mais sobre essa charmosa cidade e como que ela faz total sentido na sua road trip pelo sul dos Estados Unidos. Bora conhecer? Vamos começar explorando esse take e aí vocês vão ver que aqui eles falam, né, dessa parte histórica da cidade, os nativos americanos, colonizados pelos franceses, pelos britânicos, pelos espanhóis. Ali tem os aristocratas americanos, já depois afro-americanos. E aí, beleza. E aqui ele deixa claro que esse é o único resquício do período colonial. É isso aqui. Isso aqui, meu amigo. Esse monte de pedra. Ai, ai, ai. Esses americanos, como preservam a história, como gostam. Mas olha o visual da cidade. Pessoas ao ar livre. Pessoas na grama, né? Climita europeu isso aqui, crianças na grama. O que é isso? É um colégio? As crianças estão com a mesma roupa, hein? Aqueles prédios ali são gêmeozinho, bonitinho. Cara, a gente gostou até agora que a gente chegou. São áreas diferentes da Flórida, não são? São. É uma organização diferente. Eu tô achando as construções bem diferentes. Vamos ver. Ali temos o rei. Aqui temos a rainha do carnaval. Eles aqui defendem que são os criadores dessa tradição e não Nova Orleans, que é onde tem essa fama maior, essa tradição talvez mais conhecida. Aqui a gente tem o museu e o principal, o forte, que tá desse lado de cá. Não é o forte original, tá? Esse forte foi reconstruído segundo o forte francês antigo, que foi o original. Para visitar o forte, tem um museu aqui em frente. A gente compra o ingresso aqui para ter a visita lá, $14 por pessoa. Sauri está comprando ali para nós. Então a gente começa a visita por aqui e aí depois segue lá pro forte. Por ser uma cidade de 1700 e pouquitos, inicinho do século 18, tem muitos casarões coloniais que sim foram preservados. Aqui a gente vê algumas miniaturas, só que muitas dessas casas estão abertas para visitação hoje em dia e aí viraram museus. Então pela cidade você consegue pesquisar e ver que casarões como esses aqui são museus privados que você pode visitar. Isso aqui é bom demais, olha lá. A charrete dos caras era na cabra, ó. Criancinha montada, ele crescia e pronto, aí já era pro cavalo. As carruagens de 1700 e pouquinho, 1800 e tantinho. Oxe, essa aqui era de luxo, né? Coach, não sei quem. É maneiro que a gente tá vendo realmente o início da história dos Estados Unidos, né? E aí a gente vê que eles preservaram muito pouco. Então a gente tá vendo esse pouco que ficou. De construções, vocês viram, ficou uma pedra lá fora. E aqui de artefatos e coisas, são pouquíssimos os lugares como esse aqui. Até agora o que a gente tinha visto na Flórida era o que eu falei, né? Aquelas cidades amplas, espalhadas e tal. E aqui tá falando que no século passado houve um esforço da comunidade aqui de Mobile para conseguir preservar o centro histórico e não deixar os negócios se espalharem pelas zonas adjacentes, que eles teriam mais espaço para construir, para crescer e fazer mega lojas, para que esses negócios que eram centrais conseguissem competir
com essas mega lojas e indústrias e tudo. Então eles conseguiram em conjunto o residencial, o industrial e o comercial da cidade, iniciativa privada com o público, preservar o centro histórico. Foi o que a gente viu entrando aqui, vindo para o museu, que foi o que me chamou a atenção de já ver diferença na estrutura da cidade em relação às cidades que a gente passou até agora na Flórida. Essa aqui é uma réplica do jardim de infância da Mr. Packers, Mrs. Packers, né? Ela foi a primeira professora que aceitava estudantes negros na sala de aula, e aí muitos líderes do movimento afro-americano se formaram na escolinha dela. Vamos ver como é que eram os móveis. Falei que era uma cidade, né, que teve influência, colonização de vários povos, várias etnias, vamos botar assim, europeias e tal. E é estranho ver que aqui, num lugar desse, tão miscigenado e com influências, eles tiveram um mini, ou uma espécie de apartheid, né, uma segregação racial nos anos 50, 60, que tem uma placa mostrando a entrada separada para pessoas de cor, né? Negros tinham tratamento, tinham que fazer tudo separado, ônibus, restaurante, hotel, tudo era branco e de cor. Tava fazendo umas contas aqui e pelo que a gente leu, mais ou menos 15 mil homens daqui da cidade foram para a Segunda Guerra Mundial. E o total da população era 78 mil habitantes. Fazendo as contas, colocando ali metade homem, metade mulher, tira um pouco de idoso, um pouco de criança, a gente chegou mais ou menos numa estimativa de que de 20 mil homens que provavelmente tinham nessa cidade, 15 mil foram para a guerra. Isso se não sobrou menos homens na cidade, né? E por isso que começou esse movimento dessa foto que é muito famosa, que acredito que muita gente conheça, do We Can Do It, que é um incentivo, né, dos anos 50, ali na época da guerra, para as mulheres serem mais independentes e começarem a fazer serviços que eram tradicionalmente feitos por homens, porque não tinha mais homem, então alguém tinha que se virar ali. Essa exposição aqui está falando da plantação de algodão aqui nos Estados Unidos, que os escravizados, eles colhiam algodão. Pra gente, a nossa história é mais café, né? Aqui era 100% praticamente algodão. Aqui tá mostrando dois tipos de algodão diferentes, que tinha uma graduação de A a D. O A era o de melhor qualidade e o D de pior qualidade. E aqui tá falando quem é quem, né, na fazenda de plantação de algodão. Ó. Quem era o dono da plantação? Vai funcionar? Ah, aqui, ó, ali, o dono da plantação. Acho que o cara que era o responsável pela venda. Entendeu? Deve ter que apagar um para acender o outro, né? Talvez. O próximo que eu vou apertar é quem era o escravo. Aquele ali. Agora, a pessoa que era responsável pela venda dos escravos, por essa negociação. A gente viu ali que Mobile perdeu grande parte da população para a guerra, né? Muitos dos homens foram para a guerra. Só que aí, no período pós-guerra, ou durante a guerra, já começa uma industrialização muito forte para abastecer o país dessa produção, né? De armamentos, de roupa, de equipamento, de tudo. Então a indústria fica aquecida. Isso aconteceu aqui. E junta com o pós-guerra, se a gente pega aqui, antes e depois, em 5 anos, a população da cidade dobrou.
O que me intrigou é que esse de 1945 pós-guerra é o mesmo de hoje. Então, alguma coisa aconteceu ou não aconteceu nesses 80 anos que não houve um crescimento populacional aqui. Nós passamos pelo pós-guerra, período de industrialização, período de escravidão, grandes navegações. Então aqui nós estamos nos 1800, 1700, entrando nessa parte de colonização francesa, inglesa e espanhola. Você vê aqui os períodos. Eles tiveram a espanhola de 1780 a 1813. Depois, antes, né, a britânica de 1763 a 1780. E teve a francesa, que eu acho que foi antes ainda, que foi a primeira. Vamos ver se tem aqui em algum lugar. Que foi quando a cidade foi fundada, ó. Francesa, de 1702 a 1763. Período que tinha muito isso, né, da colonização pegando fogo, e invadia um lugar, dominava, aí vinha o outro, tomava, e aí aquelas guerras malucas, aí um tomava o lugar, ficava com aquilo, explorava até onde pudesse e não pudesse, largava, perdia pro outro, seguia a vida, e eles iam fatiando a América e a África também desse mesmo jeito, sugando o mais que pudesse, enjoou, passa pro outro, briga com o outro, passa um pra um, outro pega o outro e vai que vai. Aqui a gente entrou numa parte que fala sobre o luto na era vitoriana. E aí tem várias roupas que as pessoas, as mulheres principalmente, usavam quando estavam de luto na era vitoriana. Mas o que eu achei mais bizarro disso tudo é que essas coroas de flores, lembra uma coroa de flores nossa? Ela foi feita com cabelo humano da pessoa que faleceu. Então, isso quase tudo, né? Tem alguns galhos, algumas coisas, mas aqui no centro, por exemplo, é tudo feito de cabelo. E se você vier aqui, você vai ver que tem muitos acessórios feitos com o cabelo das pessoas. Então tem brinco, tem anel, tem colar com pingente, e dentro do pingente tem cabelo, tem quadro com cabelo. Porque o cabelo, para quem não sabe, ele não entra em decomposição. Então, realmente, ele perdura no tempo, tanto é que tá aqui exposto até hoje. E eles tinham esse costume meio mórbido, assim, de guardar o cabelo do morto. E nessa parte aqui, a gente tem alguns exemplos das fotografias pós-mortem. O que é isso? As famílias muitas vezes não tinham dinheiro para tirar uma foto da pessoa durante a vida dela. E aí a última oportunidade que se tinha de tirar a foto daquela pessoa era quando ela morria. Era a última chance. E aí investiam e faziam uma fotografia pós-mortem, e é literalmente isso, uma foto da pessoa morta. E todas essas fotos aqui, as pessoas estão mortas. Algumas parecem que não, mas todo mundo aqui já estava morto na fotografia. O segundo andar do museu é bem mais lúdico, coisa para criança, visual. Olha lá, tem a roupinha para as crianças vestirem aqui, as explicações bem... pelo visto não só para as crianças, né? Outro nunca vi, põe a mão em tudo. Oh. Você vai me perguntar, por que só ficou aquela pedra preservada? Não tem nenhuma construção, nada se sustentou. Aqui explica um pouco disso. É uma linha do tempo de acontecimentos aqui na cidade, tragédias naturais, e aí você vê que ali vem marcando epidemias de febre amarela, furacões, tornados, tempestades e incêndios. Então isso acontece várias vezes durante 300 anos, que eu acho que é o que principalmente contribui para a não preservação das casas, dos monumentos, da maioria, né? E aí ficam menos do que
poderiam dessas casas, porque na hora de refazer eles não fazem da mesma forma. Modernizam e fazem tudo de outra maneira. Aqui eles falam sobre a organização dos cadetes de Mobile, que eles primeiro se organizaram na Guerra do México. E o que foi a Guerra do México? Teve uma disputa pelo Texas. O Texas era um território mexicano. E aí foi uma guerra que os Estados Unidos invadiu o México, chegou até a cidade do México, ganhou a guerra, e aí a maior atrocidade, aí eles tiveram o maior ganho territorial da sua história, que foi conquistar Novo México, Califórnia, Texas, todos esses países ali que faziam fronteira eram territórios do México. O México perdeu metade do seu território na época, mais uma indenização milionária que, atualizando para o valor de hoje, nem sei o que seria. Então o México quebrou nessa brincadeira, perdeu metade do seu território, que é hoje parte dos Estados Unidos, que a gente jamais imaginaria que era México até 200 anos atrás. E esses cadetes aqui de Mobile participaram dessa guerra, e também logo depois, durante a Guerra Civil Americana, também se mobilizaram e tinha esse esquadrão, sei lá, esse grupamento daqui da cidade. Essa é a réplica, né, a reconstrução do forte, o forte francês que existia aqui. Então os franceses foram os primeiros a colonizar Mobile, e depois vieram os ingleses, depois os espanhóis, e só então passou para os nativos, não nativos, né, mas para os estadunidenses em si, quando eles tomaram posse, talvez essa independência, posse das próprias terras, né, sem deixar de ser domínio de outro povo. Então não é a construção original, mas foi refeita para simular o mais próximo possível. Eu acho que tem aquele quesinho de estadunidense, de cenário de Disney, sabe? Você vê a coisa assim e fala assim, foi construído parece que foi construído para gravar um filme, e aí meio que é isso mesmo. Aqui está uma cápsula do tempo que será aberta em julho do ano que vem, em julho de 2026. Ela foi fechada em 1976, celebrando a Revolução Americana. E aí, acredito que a cápsula do tempo esteja ali, o que me faz lembrar que, se você foi aluno do Colégio Militar de Juiz de Fora e se formou no ano de 2015, está na hora de abrir a sua cápsula do tempo. Entre em contato com o Jovem Mochileiro. A minha foi só de 10 anos, né? A dos caras é de 50 anos. Tá aqui. Por dentro do forte, eles simulam vários dos ambientes. Prisão, ali tinha uma oficina de ferro, madeira, algumas coisas assim. Tem que ir abaixando a cabeça aqui. Pois é, alguns itens são pouquíssimos originais, a maioria foi recriado lá para imitar o que era, porque não se preservou muita coisa. E aqui é a estética do forte original, é isso? Olha lá, na época dos espanhóis, como foi a tomada do forte. Achei legal aqui pra gente entender que nos Estados Unidos a colônia inglesa ela começa pela costa leste, enquanto a espanhola vem pelo Caribe e pelo México, e aí começa uma francesa vindo pela parte central e para o Canadá, que, né, do Canadá fez com que hoje tivesse uma parte, essa parte aqui, né, da metade para leste, fala francês até hoje. Então isso clareia mais as nossas ideias, né? O Brasilzão, português tá ali.
A gente tava falando, né? Como é que é tudo montadinho, coisas fabricadas pra fazer o que era da época, porque o original não tem nada. Mas, botando isso de lado, é uma baita estrutura, um baita museu, é bem legal, é bem completo, é com muita história, com muita coisa. Então, não temos do que reclamar. Nós estamos atravessando, acho que a mais importante, se não uma das mais importantes avenidas de Mobile. As construções já mudam bastante em relação à Flórida, que foi o último lugar que a gente esteve. Antes de vir pra cá, tem vídeo sobre a Flórida aí no canal também. Pô, eu sinto aqui um ritmo mais lento, concordas? De cidade um pouco menor. Aqui são 200 mil habitantes, não tem aquele negócio de milhão. Os carros que a gente vê já são um pouco diferentes, não tem aquele clima de ostentação e de bom vivant que eu vi, notei. Já dá pra andar, já dá pra ir de um lugar pro outro andando, já vê gente na rua. Esse centro histórico aqui, sabe, ele é mais aconchegante, convidativo até pra isso, pra essa caminhada, pra essa exploração, assim, sabe, mais de ir descobrindo a cidade aos poucos. Isso foi minha percepção por enquanto. Olha como a estética aqui é outra. A gente tava brincando aqui. Essa loja aqui. Lá em Juiz de Fora tem umas galerias no centro que são iguaizinhas. Pra quem é de Juiz de Fora, Galeria dos Pobres. Igualzinho. Até o piso é parecido da Galeria dos Pobres. Muito igual. A vibezinha é outra. Eu acho que a gente vai ver arquitetura semelhante em Nova Orleans. Desses balcões industriais que tem puxadinho de metal, né? E aí das fábricas de todos com aquele bloquinho às vezes aparente. E aí tem esse puxadinho da varanda. Ixi, esse viveu, olha lá, pelas latinhas, pelo cigarrinho ali, ó. Ah, aqui tem isso que não pode beber na rua, né? Tem que pôr dentro de um saco de papel. Tem. A praça da Catedral, Cathedral Square e a Catedral. Engraçado, né? Não tem aquela estética que a gente espera de uma igreja, talvez, mas tudo deles tem essa fachada, né? Meio grega. Vamos entrar para ver por dentro. Um pouquinho da história da Catedral. Ela foi fundada em outro lugar, reconstruída 3 vezes, e o interior, eu me arrisco a dizer que é ainda mais bonito do que o exterior. Os detalhes são lindos, os vitrais e a parte da cúpula fantástica. Olha o tamanho. Algumas coisas que a gente não viu e tá vendo agora, né? Uma cidade com as crianças saindo da escola a pé, o pai ali andando com as crianças no carrinho, a rua muito mais fechada pela vegetação, ruas de bairro menores. A sensação é outra que a gente tinha até aqui. São várias coisas diferentes que a gente tinha visto até então. Isso aqui não é nenhuma zona turística, a gente está explorando um bairro que chamou, sei lá, a gente quis vir embrenhando aqui e tá entrando pelas ruas afora para descobrir, vendo as casas, os carros e tal. Eu tô fascinado com as casas, principalmente. Como elas são, o que tem na varanda,
Olha só, o cara tem uma gangorra, um parquinho e tudo aberto. Pô. Nosso hotel aqui em Mobile, eu sempre falo Mobile, sei lá. Tá sendo o Best Western Plus. Um hotel afastado do centro, mas pra gente de carro não faz diferença e acabou oferecendo o melhor custo-benefício. Tem café da manhã, servido aqui de 6 às 8. Olha, tem um fitness center. Vamos ver a carinha dele. Dá pra malhar? Eu comprei short já, hein? E ó. Ah, não é nada de outro mundo, mas dá uma piscininha também, dá pra soltar a musculatura. Tem uma quadra de alguma coisa ali também. Vamos conhecer nosso quarto, que eu sempre mostro no final. Hoje eu lembrei de mostrar no início. Banheiro, honesto, eu não gosto muito de cortina e banheira. Banheira, pô, olha a profundidade desse banheiro. Não serve como banheiro e tumultua pra tomar banho. Mas muito bom o banheiro, dito isso. Quarto bem simpático. Uma camona. Uma área de trabalho aqui. Possivelmente eu tenho reunião hoje. Ar-condicionado torando. Forte isso aqui também. E vamos ver a vista. Ah, estacionamento, toma. Não, muito bom, muito honesto. Gostei. Aprovado. Se você vier esperando um café da manhã Pique Brasil, esquece. Porque isso aqui é o melhor que tá tendo. Ó. Pãozinho com gororoba. Mas tem uma Ó, um hamburguinho. Eu vou fazer um hamburguinho aqui, brincadeira. E tem máquina pra tudo, ó. Cereais, aí tem máquina de suco, máquina de não sei o quê. Isso aqui. É isso aqui. Parada hoje em Biloxi. É uma cidade aqui no Golfo, portuária também, sul, extremo sul do Mississippi. O principal ponto aqui é aquele farol e tem um pier aqui. Por isso que a gente fez uma paradinha aqui só pra ver qual é de Biloxi. E aqui tá o astronauta Biloxi. O astronauta que é daqui da cidade. Então aqui está o estimado Fred Hayes Biloxian, hein? Ó, o mayor, o prefeito era o Andrew Fofo. Grande Andrew Fofo. Então aqui falando... Pô, beleza, maneiro. Tá a estátua aqui do nosso querido Biloxian. Vamos ver, aqui tá tudo fechado. Então sem acesso a essa área aqui do pier. Ah, eu acho que isso tá em reforma, porque você vê, ó, não tem como andar sobre o pier. Por isso que deve estar tudo fechado. Não tem a tábua conectando lá. Tá vendo? Aquela tábua em cima, de fora a fora, pra você chegar lá naquela ponta. Acho que esse é o grande ponto. Aí outra homenagem pro nosso chegado ali, ó. É isso. Acho que o que tinha pra ver de Biloxi tá visto. Bora seguir que ainda temos 1 horinha e pouco pra chegada em Nova Orleans.